Bendiciones, hermanos. Eu me chamo Davi. Vale, é um gosto poder estar aqui com vosotros hoje. Conosco alguns de vosotros. Ter a oportunidade de estar compartilhando um pouco da palavra de Deus é sempre uma bendição em nossas vidas, não? Para quem não me conhece, eu sou Davi. Eu sou um deportista, vale? Sou lutador de jiu-jitsu e com a graça de Deus, ha sido campeão em algumas competições, vivo exclusivamente de jiu-jitsu, pero creio que o deporte é uma ferramenta evangelística muito grande. Deus utiliza nossos dons. Aquilo que Ele nos dá, nós temos que utilizar para que a gente venha a conhecer o Evangelho de Deus. Vale? E queria estar falando hoje um pouquinho com vosotros sobre o texto de Santiago, o capítulo 1. Vamos a ler, por favor, del 1 al 8. Todos temos? A palavra de Deus habla assim: Santiago, servo de Deus e del Senhor Jesus Cristo, a las 12 tribos que se hallan dispersas por el mundo, saludos, pruebas e tentações. Hermanos míos, considerem muito dichoso quando tenham que enfrentar-se com diversas pruebas, pois já sabem que a prova de sua fé produz constância, e a constância deve levar o feliz término da obra, para que seamos perfeitos e íntegros, sem que nos falte nada. Se alguno de ustedes falta sabedoria, pídese a Deus, e Ele lhe dará, pois Deus dá a todos generosamente, sem menosprezar a nadie. Pero el que pida com fé, sem dudar, porque quem duda é como as olas del mar, agitadas e levadas de um lado para o outro por el viento. Quem é assim pense que não vas a receber coisa alguma do Senhor, e és indeciso e inconstante em todo lo que hace. A carta de Santiago, em los 5 capítulos, é uma carta que nos traz um evangelho de muita prática. Muitos historiadores dizem que quem escrito essa carta é ha sido el hermano de Jesus, vale? E é considerada como uma carta, como se fosse uma carta de muitos ensinos, porque aqui nós vemos no princípio do texto, não? O povo estava perdido, passando por diversas provações, adversidades, e eu queria hoje falar um pouco sobre isso, sobre constância, vale? Em nossa vida espiritual. Quem de nós muitas das vezes não empieza algo e não termina, não? Começamos a ler um livro, começamos a fazer um curso e não. Eu, o primeiro, sabes? Pero eu tenho entendido ultimamente que o que nos faz a diferença em nossas vidas vai ser a constância. A constância que nós temos que viver o Evangelho de Deus e levar as coisas seculares da mesma maneira também. Temos que nos tornar constantes em todo o que nós fazemos. Qual é o significado da palavra constância? Do latim, constantia, firmeza, perseverança, del ânimo em las resoluções e em los propósitos. Vamos a falar de alguns tópicos. E o primeiro habla sobre a prova de fé produz constância. Volvemos ao texto de Santiago, no capítulo 1, o versículo 1 e 2, que habla: Hermanos míos, consideres muito dichosos quando tenham que enfrentar-se com diversas provas, pois já sabem que a prova de sua fé produz constância. Quando nós paramos para analisar, quando nós passamos por uma adversidade, o que sucede com nossa vida espiritual? O que passa quando nós estamos passando por uma adversidade? Nós teremos tendência ao quê? Buscar mais de Deus, estar mais perceptivo a lo que nos está passando. Sempre quando estamos passando por um deserto, quando estamos passando por uma adversidade, nós estamos mais sensíveis ao Pai. Sempre. E temos que ter em conta que esta adversidade é um processo. Nós temos convicção de que isso nos vai ensinar algo e vamos aprender dele. Nós não podemos estar aparcados em adversidades em nossas vidas. Tem que fazer parte de um processo, de um crescimento de nossas vidas.
Nós outros saímos de nossa zona confortável quando estamos nessa situação. E temos que entender que isso nos vai trazer crescimento à nossa vida. Sempre, sempre. Irmãos, muita gente, quando tem uma adversidade, tem tendência a retroceder. E quantos de nós outros, muitas das vezes, não estamos a ponto de receber nossa bendição e por uma adversidade retrocedemos atrás? Nós outros nunca podemos nos olvidar quem é o centro, viver um evangelho cristocêntrico, onde o centro é Jesus, e não é nossas habilidades que temos que entender que tudo vem bajo a vontade de Deus. Deus te dá um dom, sabe? E tu tens que utilizar ele para que pessoas venham conhecer a Deus também. Mas tu tens que entender que a constância em tu vida, certo, é o que vai fazer toda a diferença. Eu tenho entendido que muitas das vezes nós outros vivimos um evangelho e nos emocionamos. A emoção nos hace que nós outros seamos inconstantes. Então, hoje estou bem, amanhã estou mal, sabe? E nós outros temos que pedir a Deus que nos dê sabedoria para que nós outros sejamos constantes naquilo que Ele nos dá. Em la busca da palavra de Deus, em fazer um ayuno, em nos tornarmos pessoas mais maduras em Cristo. Sabes? É o que nós outros temos que viver, porque nós outros estamos vivendo o mundo vai pior. Vivimos em uma sociedade hoje onde ser normal é anormal. Já pararam para pensar isso? Quando uma pessoa é normal, ela é vista como uma pessoa anormal aos olhos do mundo. E aí é onde nós outros temos que demonstrar o que nós outros somos em Deus. O segundo tópico é que a constância de Deus nos dá sabedoria. Nós outros temos que entender que existe uma diferença entre a sabedoria de Deus, vale? E sermos pessoas inteligentes. A inteligência é uma coisa que nós outros adquirimos de livros, de escuchar, de estudar. Pero a sabedoria de Deus vem del alto, vem de Ele. E a sabedoria de Deus nos vai discernir o que nós outros vivimos, o que nós outros fazemos, a intimidade que nós outros temos com o Padre, vale? Para que nós outros sepamos o que é correto e o que não é correto em nossas vidas. Se nós outros nos tornamos mais e pedimos, como diz aqui a palavra de Deus, pedimos sabedoria, é onde nós outros vamos a ter o discernimento de quando vamos fazer um negócio ou quando vamos fazer uma compra, de pedir a Deus e saber se nós outros estamos fazendo ele correto ou não. Não podemos deixar que nossas emoções e aquilo que nós outros temos desejo em nossa vida esteja por adelante disso. Ser sábios em Deus é o que vai fazer a diferença em muitas de nossas decisões. Quantos e quantos de nós outros nos equivocamos e fazemos coisas, temos decisões que nós outros logo vemos que realmente não era sobre a vontade de Deus. Nos equivocamos. E ser dependentes de Deus consiste em isso. Pode ser que para nós outros pareça uma coisa sencilla, pero é a atitude de ser dependente de la sabedoria de Deus que vai fazer a diferença em nossas vidas. Sabes? Realmente é a vontade de Deus? Realmente é aquilo que Deus quer para a vossa vida, para nossas vidas? Pensamos em entrar em uma dinâmica que nós outros temos que nos tornar mais maduros em aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem tocado meu coração muito sobre a maturidade, sabes? E eu tenho começado a entender que nós outros já não podemos mais perder tempo. A coisa não pinta bem e vai a pior. Se nós outros paramos para analisar o que a sociedade hoje vive, sabes, onde pessoas querem ter, querem que a vontade deles esteja em nossas vidas
somos obrigados a fazer coisas que muitas das vezes nós outros não queremos fazer, sabe? Porque o mecanismo que hoje a sociedade engloba é isso. E vamos a ter que ter o quê? Atitude e sabedoria para saber o que vem do cielo e não. ¿Sabes? Essa sensibilidade, como vamos adquirir essa sensibilidade? Buscando de Deus. E como buscamos de Deus? Tendo tempo de leitura, vivendo o Evangelho de Deus. Sabes, nós não podemos vir os domingos e como se fôssemos um coche elétrico e nos repostar aqui de energia, sabe, para toda a semana e durante toda a semana não ter tempo para ler a palavra de Deus, para orar, para buscar del Padre. Como queremos ter intimidade com Ele se nós outros não vivemos o Evangelho? Esta maturidade que nós outros começamos a ter que ter agora, é o momento, irmãos. Quer ter sabedoria del Padre? Busca de Ele. Tenha convívio com tu Padre. Habla com Ele. Ora. Busca de Deus. Não perca tempo. Não perca tempo, irmãos. Não perca tempo. Capítulo 5, o versículo 15 ao 17. Nos alerta um pouco de que a falta de la sabedoria que vem del cielo, vale? Pode haver em nossas vidas. Assim diz a palavra de Deus. Assim que tenham cuidado com a maneira de viver. Não vivam como nécios, senão como sábios, aproveitando ao máximo cada momento oportuno, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, senão entendam qual é a vontade de Deus. Insensatos, irmãos, imaturos, ter o discernimento e entender o que Deus quer para as nossas vidas e ter a maturidade para isso, é um start. Sei que alguns de vocês conhecem o Evangelho há pouco, estão caminhando, sabes? Pero isto é um aprendizado constante em vossas vidas. Nós outros também, a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é viva. E se nós outros paramos para analisar cada vez que lemos um versículo, vemos algo distinto, porque é vivo, sabes? E nós outros também estamos nessa evolução. A búsqueda da estatura do varão perfeito consiste nisso, em sempre procurar buscar mais de Deus, ler mais da palavra, vale? A constância em Deus nos hace que nunca nos faltará nada. Santiago, capítulo 1, versículo 4. La constância deve levar el feliz término de la obra, para que sejam perfeitos e íntegros, e sem que nos falte nada. Quando nós outros falamos de nos faltar nada, a primeira coisa que vem no nosso subconsciente, muitas das vezes, é a parte financeira. Não nos falte nada financeiramente falando. Mas já pararam para pensar que a falta de tempo para buscar de la palavra de Deus, também a falta de desfrutar daquilo que Deus está te dando. Paramos para analisar em uma vida que nós outros temos hoje, que é tão rápida, tudo é tão rápido, que se nós outros paramos para analisar, nós outros não temos tempo nem de desfrutar daquilo que Deus nos dá. Empeçam a entrar outras prioridades, empeçam a entrar coisas, sabes? E nós outros somos seres humanos de costumes. Se nós outros temos costumes de não buscar da palavra dia tras dia e vivermos esse evangelho de domingo, de nos repostarmos aqui e passarmos toda a semana sem buscar de Deus, nós outros o quê? Estamos vulneráveis, irmãos, a não ter a percepção daquilo que vem do cielo ou não. Temos que buscar dele, temos que viver o evangelho de Deus, sabes? Hoje, eu sempre digo, não importa a maneira que nós outros hablamos da palavra, ou as pessoas têm que ver Deus através das nossas ações, de nossa atitude quando camina cerca de mim. Realmente ele vê da palavra de Deus, ele vê do evangelho de Deus, ele vê algo distinto em mim, em minhas ações. Não é a oratória buena, não é, sabe,
como nós outros vamos fazer com que pessoas empecem a querer vivenciar aquilo que nós outros estamos vivendo? Aquilo que é transformado nossas vidas, caminhando cerca de nós outros e vendo algo distinto em nós outros. Se nós outros não temos a capacidade de exalar o perfume de Deus através de nossas ações, de nosso falar, de nossa conduta, estamos com defeito de fabricação. Está tudo mal. E é tempo de nós outros alinharmos nossa conduta, nossa búsqueda e começarmos a estar em um outro estágio. Quantas e quantas vezes nós outros ponemos a culpa em Deus de nossas próprias ações? Hablamos antes de sabedoria. A falta de sabedoria nos conlleva problemas e logo ponemos a culpa em Deus. Eu pido, algumas das vezes, um melhor trabalho, certo? Pero se esse trabalho, utilizando um exemplo, vai fazer com que eu não venha domingo à igreja, esse trabalho é melhor trabalho para mim? A lo mejor que financeiramente pode ser um pouco melhor do trabalho que tenho, certo? Pero vai me afastar da presença de Deus? Se eu corro pilho um trabalho que eu não tenho tempo de ter tempo com minha família, eu não tenho tempo de ler da palavra de Deus 15, 20 minutos antes de sair, esse trabalho é o melhor trabalho para mim, mesmo que me dê algo financeiramente melhor? E aí é onde entra a sabedoria e ter o discernimento de lo que é e de lo que não é. Deus tem o melhor para nós outros. Mas nós outros temos que ter em conta que nós outros arcamos com as consequências de nossas ações. E se não temos sabedoria, isso nos vai conllevar a ter problemas. Sabe? E os 5 capítulos, se vocês tenhais tempo essa semana, lê os 5 capítulos de Santiago e vas a ver que são direções, sabes, para que nós outros podamos ter uma melhor qualidade de vida em nossa, de uma maneira muito sencilla, sabe? Os recomendo a ler, sabe? São diretrizes, são pensamentos assim muito direcionados a que nós outros podamos melhorar nossa qualidade de vida. Então, assim, irmãos, temos que ser mais constantes em Deus em todo o que nós outros fazemos, em todo, sabe? Recomendo e tentais vos organizar, os que não têm costume de ter um tempo de leitura, sabes? Se tenéis a primícia, se é vossa prioridade levantar todos os dias e ler um pouco da palavra de Deus antes de sair de casa, vas a ver que o dia vai ser totalmente distinto, sabes? E vas a começar a viver uma intimidade totalmente distinta com o Padre. Mas, Davi, pero a parte financeira, irmãos, tudo é consequência. Tudo é consequência. Que nos vale tanto falarmos de ter coisas materiais se nós outros muitas das vezes não temos nem a capacidade de desfrutar daquilo que Deus nos deu, porque não temos tempo? Nossas prioridades, elas têm que ser o quê? Desfrutar daquilo que Deus nos deu. Sabe? Ter tempo de qualidade em família. Ter tempo de qualidade com os nossos padres, com pessoas que nós outros queremos. Ter tempo de qualidade para que as pessoas empecem a querer vivenciar aquilo que nós outros estamos vivendo. Porque existe um antes e um depois de que nós outros conhecemos a Deus. Se não há um antes e um depois, como eu disse antes, estamos com defeito de fabricação. E essas pessoas têm que querer viver isso também. Sabe? Tempo de qualidade é, muitas das vezes, sentar e tomar um café, um sumo com a pessoa que tu queres, mirando nos olhos sem pressa. Tempo de qualidade é sentar com os irmãos e falar de Deus, falar da palavra de Deus. Sabe? Tempo de qualidade consigo mesmo. Quantas vezes tu pares, sentas e habla com tu padre, sabes? E sente aquela tranquilidade quando nós outros estamos ali, sabe? Tendo um nosso particular com Deus, sabe? E tem a sensibilidade de falar com Deus, sabe? Sentir de tua presença, aquela tranquilidade, aquela coisa maravilhosa, sabe?
Existem pessoas assim que passaram assim em vida e cambiaram muito minha maneira de pensar, sabe? Existe uma pessoa que é muito radical quanto à questão de la oração e da palavra de Deus. E ele me ha dito claramente um dia, ha dito assim, Davi, se tu todos os dias não abre a palavra de Deus e lê pela palavra de Deus algo, 10, 15 minutos, este é tu manual de sobrevivência, me ha dito assim. E algumas das vezes nós outros escutamos isso e vemos, pero isso é muito estrito, isso é muito radical. E quem ha dito que o evangelho de Deus não é radical? Nós outros éramos uma pessoa, conhecemos a Deus e nos transformamos em outra. Sabe? E o evangelho é radical. Quando nós outros começamos a viver um evangelho cristocêntrico, isso se torna radical em nossas vidas. Nós outros já não falávamos como falávamos antes. Nós outros já não tínhamos a conduta que nós outros teníamos antes. Sabe? Quando nós outros nos equivocamos, certo? Essa sabedoria que Deus nos dá, sabe? Aquela vez que nós outros nos enfadamos nele, conduzindo com ele hermano por la manhã que te está pitando e tu tem uma atitude e ele Espírito Santo te disse, te equivocaste a hora, sabe? Isso é ter intimidade com o Padre, sabe? Não vás por aí porque isso não é boa companhia para ti, sabes? Tu já vivenciou isso, não vas a volver a viver, sabes? É o momento de que nós outros tenhamos que ser mais constantes em Deus. Aleluia. Santiago, capítulo 1, versículo 6. Pero ele que pida com fé, sem dudar, porque quem duda é como as olas del mar, agitadas e levadas de um lado para o outro. Tem ideia de que é dudar de Deus? Quando nós outros estamos dudando de Deus, é como se nós outros estivéssemos falando que Deus é um mentiroso. Quando nós outros temos convicção daquilo que nós outros somos em Deus, sabe? E temos adversidades e nós outros estamos dudando dos planos de Deus. Aqui habla que é o quê? É levado para um lado e para o outro. Para analisar, irmãos, quando estamos com um problema, muitas das vezes nós outros começamos a querer buscar e ter uma resolução desses problemas à nossa maneira. Não aquilo que Deus quer que nós outros hagamos. Sabes? Não há negociação. Como eu disse antes, realmente é uma coisa radical. Não há negociação. Ou és ou não és. Ou vivenciamos ou não vivenciamos. Ou, sabes, a palavra de Deus habla que nós outros não podemos ser templados. Certo? Ou somos calientes ou somos o quê? Frios. Então, não há negociação. Não podemos, sabe, em nenhum momento poderar aquilo que Deus tem para a nossa vida, nosso chamado, sabe, as bendições que tem para nós outros, sabe? Quando falamos de bendições, não me refiro só a bendições materiais, sabe? Aquilo que nós outros, ele tem o melhor. A palavra de Deus habla que Deus tem o melhor para vossos filhos, sabe? E não é só a parte financeira, estou falando de tempo, estou falando de vivenciar o melhor dessa terra aqui, sabe? Então, nós outros teremos que aprender, e ter essa sensibilidade para viver isso. E o tempo de leitura, o tempo de aprendizado da palavra é o que realmente vai fazer com que nós outros tenhamos mais maturidade para solucionar isso. Vale? Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9, habla assim: recita sempre o livro da lei, medita nele, el dia e de noite. Cumpra com cuidado todo o que está escrito, assim prosperarás e tendrás êxito. Já te lo he ordenado, sé forte e valente, não tenha medos, não te desanime, porque o Senhor tu Deus te acompanhará donde quiera que vayas. Aqui habla o quê? Ser forte. Como nós outros vamos a ser fortes se não lemos a palavra de Deus?
se não buscamos de Deus, se muitas das vezes fazemos uma refeição sem agradecer a Deus, aquele momento, aquela refeição que Ele nos está bendecindo. Existe outra maneira? Agora, quando nós outros começamos a buscar a palavra de Deus, tudo vai cambiar em nossas vidas. Tu manual de sobrevivência está ali. Tu te vas a tornar uma pessoa mais madura nele Pai, nele Padre. Vas a se tornar uma pessoa distinta e vas a começar a viver experiências maravilhosas. Tudo vai cambiar em tua vida. Tu maneira de pensar, tu maneira de reacionar. Porque já não vives mais ele, eu. Eu começo a viver ele. Eu começo a ser independente dele. Da palavra, das ações, de todo o que ele ha hecho. Existe uma outra coisa também que sucede muito quando nós outros nos tornamos, não somos constantes em Deus, é que nossas próprias ações nos alejam de nossas bendições. Nossa própria conduta nos aleja de nossas bendições. Sabe? Então, nós outros estamos a ponto de lograr algo, sabe? E uma pequena adversidade hace com que nós outros retrocedamos. Eu tenho entendido que o que vai fazer a diferença é a maneira que nós outros temos de solucionar nossos problemas. Eu tenho falado muito com minha esposa, porque algumas das vezes estamos falando e ela me disse, mira, se nos passa algo e eu digo, não nos ha passado, Deus tem tocado muito em meu coração. Se nos passa, vamos ver como nós outros solucionamos isso. Sabe? Eu tenho que viver o dia, porque minha esperança está em Deus, sabe? E se sucede algo que não está em minhas mãos, a solução vai vir dele, Padre. É o que nós outros temos que viver. Sabe? Eu não tenho controle de nada. Meus dones não têm controle de nada. Minha maneira de ser, minha oratória, não temos meus estudos, minha carreira, não temos o controle de nada. Nós outros somos dependentes de Deus. Nós outros tanto, muitas das vezes, nos alagamos. Não, é que eu tenho uma carreira, eu tenho isso, eu tenho estudo e tal. Mas tenha em conta uma coisa, se passa 2 dias, tu tem um constipado, se acabou a tua carreira. Sabes? Nos enfermamos, sabes? E já, pero o que me está passando e o porquê? A palavra é o quê? Que sejamos dichosos quando nós outros estivemos passando por o quê? Adversidades. E falar disso é muito fácil, não? Pero viver é outra coisa. Porque imagina-te, sabe, nós outros somos bendecidos de estarmos aqui, como o pastor estava falando, existem países onde nós outros não podemos processar nossa fé. Pessoas não têm a capacidade de ter a Bíblia. Sabe? Se pilham uma pessoa com a Bíblia, ela é encarcerada, sabe? E nós outros vivemos em um país onde nós outros podemos manifestar em nossa fé, somos bendecidos. Somos bendecidos de termos saúde e estarmos sentados hoje aqui escutando a palavra de Deus. Somos bendecidos de terem pessoas que estão cuidando de nossas vidas, pastores que estão pagando o preço por nós outros, orando por nossas vidas, amigos que nos ajudam a caminhar essa nova fase em nossas vidas. Irmãos, temos que ser constantes, temos que ser pessoas que, independente das adversidades, independente do que nós outros estamos passando, temos que viver aquilo que Deus tem para conosco, nossas vidas. O outro tópico que queria falar um pouquinho é que nós outros não podemos só ler a palavra de Deus, mas temos que viver o evangelho de Deus. Queria ler Santiago, capítulo 1, e versículo dele 21 ao 25.
Por esto, despónganse de toda la inmundicia, de toda la maldad, de todo lo que abunda, para que se puedan recibir con humildad la palabra soberana a ustedes, la cual tiene el poder para salvar la vida. No contesten solo con escuchar la palabra, nem engañen a sí mismo. Leva la prática. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida como es. Pero el que fija atentamente en la ley perfecta que da liberdad, persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciendo, recibirá la bendición a praticarla. Pero fíjate el problema que nosotros tenemos, ¿eh? Aqui, habla que nós temos que ler a palavra e praticá-la, correto, pastor? E se nós nem lemos? Praticar, então, é tempo de entrarmos em outro nível. É tempo de nós entendermos que queremos viver o Evangelho de Deus. E para viver o Evangelho de Deus, nós temos que nos alimentar do Evangelho de Deus. Temos que escutar da palavra de Deus. Eu não posso viver uma coisa que eu não hago. É o tempo de entrarmos em uma maturidade aonde entramos em outro nível. Ler a palavra de Deus, escuchar uma alabança, escuchar, ler e viver o Evangelho vai fazer com que nós outros nos tornemos mais constantes em Deus. E quem não quer ser mais constante em Deus? Eu quero viver mais de Deus. Eu quero ter o entendimento que necessito buscar mais da palavra dele. E aconselho a todos que tenham essa mentalidade também. Esta semana, se tenéis a capacidade e podem, se não podem, pida a Deus para que possam ter esse tempo. Tenta ler os 5 capítulos de Santiago. Vas a entender aí que há muitas pérolas para que nós outros crescamos em Deus. Queria que todos vós outros se pusessem de pé, por favor. Queria que todos nós curvássemos nossas cabeças. Nós outros queria ter um tempo, hora de oração. Padre eterno, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui compartilhando de tua palavra e entendendo, Senhor, que nós outros não podemos nada, pero contigo podemos todas as coisas, Padre. Eu declaro sobre toda a vida desses irmãos que estão aqui, Senhor, Padre, que eles vão viver um sobrenatural de tua presença, Padre. Senhor, que nós outros hoje entendamos que nós outros teremos que ser mais constantes em Ti. Padre, que nós outros não podemos nada sem Ti, Deus, pero contigo podemos todas as coisas, Padre. Senhor, que a partir de hoje nós outros podamos entender que, Senhor, esse tempo de leitura, esse tempo de intimidade contigo é o que vai fazer a diferença em nossas vidas. Padre, que nós outros nos tornemos mais constantes em tudo aquilo que nós outros hablamos e fazemos para Ti, Senhor. Padre, que nós outros venhamos a ter mais intimidade contigo, que nós outros venhamos a estar mais sensíveis à Tua vontade, à Tua voz, Padre, e que nós outros, como diz a Tua palavra, Padre, possamos começar a viver o Evangelho. Senhor, que nós outros tenhamos ações em uma conduta, Senhor, inabalável, Padre. Que quando venham os problemas, as adversidades, nós outros podamos avançar, porque nossa convicção está em Ti, Padre. Senhor, contigo podemos todas as coisas, Senhor. Muitas graças, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui. Senhor, que essa palavra possa estar amalgamada nos corações desses irmãos, que nós outros podamos sair daqui, Senhor, vitoriosos em Ti, constantes em Ti, sabendo, Senhor, que nós outros vamos viver uma história totalmente distinta, Padre.
Muitas graças, Senhor, pela vida do pastor Duay, pela vida da pastora Mara, por todos os irmãos que estão aqui, por esse ministério, Senhor, que o Senhor possa conseguir bendecindo essa igreja grandemente, a esses irmãos, Padre, Senhor, que Tu possa ajudar também esses irmãos recém-convertidos que estão, Senhor, começando a caminhar contigo, e que eles possam entender, Senhor, que contigo podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, Deus. Muitíssimas graças por tudo, Senhor. É o que eu te agradeço com tu santo nome. Amém.